Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história com direito ambiental, como eu me tornei um professor e um advogado focado no direito ambiental há mais de uma década. Eu lembro bem do começo da minha jornada com direito ambiental, não foi nada fácil. Eu queria me especializar, mas encontrar conteúdo de qualidade era um verdadeiro desafio, gente. Os cursos eram superficiais, a faculdade não ensinava a parte prática, e os materiais disponíveis muitas vezes não tinham aplicação real no mercado, era mais focado no concurso público e na prova da ordem. Eu sentia que estava caminhando no escuro sem saber como me tornar referência na área. Foi por isso que a Escola de Direito Ambiental nasceu atualmente. É por isso que hoje a gente dá aula na EDA, a gente criou a EDA, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo há uma década atrás, e veio acontecendo ao longo do tempo. Para mudar esse cenário, aqui você tem acesso a cursos completos e atualizados, com aulas ministradas por especialistas que atuam diretamente na área. Então, você vai estudar diversos assuntos para focar não só na parte teórica, mas também na parte prática. Além disso, dentro da nossa comunidade exclusiva, você pode tirar dúvidas com mentores, acessar materiais exclusivos e trocar experiências com outros profissionais que vivem os mesmos desafios que você. Se você quer se destacar no direito ambiental como um bom advogado, um bom profissional na área jurídica ambiental e evitar os mesmos obstáculos que eu enfrentei isso há uma década atrás, a EDA é o caminho certo para você. Inscreva-se agora, o link está na descrição. Olá, queridas e queridos. Thiago Martins, advogado, professor de Direito Ambiental já há mais de uma década, advogado na área ambiental também há mais de uma década. E eu voltei a gravar o podcast aqui no Inteligência Ambiental. Já há um tempo que eu não gravo, desde o final do ano passado. Quem não sabe, precisa descansar, precisa cuidar da saúde. Mas agora estou de volta e hoje decidi conversar com vocês sobre algo que a pergunta é recorrente lá no Instagram, para quem me conhece também no WhatsApp, mandam e-mails diretamente, nas pós-graduações que eu dou aula também. Já há um tempo eu não dou aula mais em graduação, para focar mais no escritório, mas em pós-graduação continuo dando aula em vários estados, graças a Deus. E também online, e também esse ano reiniciando a EDA. Você conhece bem a EDA. Vamos falando também sobre a EDA ao longo do episódio. Esse episódio não é tão longo, mas quero conversar com vocês sobre a perspectiva de como iniciar o direito ambiental. Se você já é um advogado na área ambiental longa, o foco não é tanto em você, mas também fique aí, quem sabe aí tem algo que você também quer entender, até porque a gente está sempre iniciando em vários assuntos. Sempre tem um assunto novo que nós, do direito ambiental, temos que aprender, temos que debater, temos que advogar, temos que participar. Então, dentro dessa premissa elementar, qual é a pergunta que eu recebo no Instagram de uma forma bem mais recorrente dos mais novos e daqueles que também estão mudando a área para atuar no direito ambiental? Como iniciar o direito ambiental? Como conhecer melhor o direito ambiental? Por quê? O primeiro ponto, vamos falar sobre a graduação em direito ambiental. Poucas faculdades no Brasil têm um aprofundamento no direito ambiental de forma a poder estudar o direito ambiental adequadamente. A grande maioria que tem a matéria, né, do direito ambiental dentro ali dos 5 anos, né, dos 10 semestres, é um semestre. O que é praticamente, para não confirmar que é impossível você estudar adequadamente o direito ambiental nesses 6 meses, que acaba não sendo 6 meses. Acaba sendo menos porque você vai ter a prova, os trabalhos, as avaliações, os feriados. Então você acaba não tendo ali, e dependendo da instituição, tem instituição que você vai ter unicamente 2 horários por semana. Né? Outras instituições que eu trabalhei eram 4 horários por semana, mais um semestre. Né? Já trabalhei em algumas instituições que eram 2 semestres, aí já melhorava o conhecimento do direito ambiental. Mas o conhecimento do direito ambiental ele tem que ocorrer nas pós-graduações. Ele tem que ocorrer nos ensinos, não precisa ser na pós-graduação, mas nos cursos individuais, para você entender o assunto, aprofundar. A EDA é um exemplo disso, e diversos outros pós-graduações, outros cursos são necessários após você aí se formar em direito ambiental, perdão, em direito, e querer aprofundar o direito ambiental. Bem, o grande ponto que você precisa compreender dentro desse aspecto é o direito ambiental, ele precisa que você tenha o conhecimento teórico, profundo, leia muito, estude muito,
E hoje eu vou falar com vocês, trazer para vocês alguns títulos de curso, de livros de direito ambiental. Na verdade, tem muitos, né? Eu vou trazendo aos poucos, gravando outros vídeos com vocês. Mas você também precisa entender como ele funciona na prática, entender como funciona o direito ambiental, porque se você unicamente um estudioso do direito ambiental esclarecer como a prática atua, não que sejam muito diferentes, mas você não vai conseguir exercer o direito ambiental. Vai ensinar o direito ambiental de uma forma que, na prática, ele não ocorre, ou então vai praticar o direito ambiental sem entender bem a teoria. Então, dentro da perspectiva do direito ambiental, primeiro ponto elementar que eu preciso trazer para você, se você vai advogar na área de direito ambiental ou atuar no direito ambiental de diversas formas, seja na defesa do seu cliente, seja na consultoria, seja, enfim, se você vai atuar junto à prefeitura, o estado, a União, vai passar no concurso público, vai atuar no concurso público. Se você já estudou para o concurso de direito ambiental, foi de uma forma bem teórica, e lá você vai atuar na prática de uma outra forma. Então, você precisa ter o aprofundamento, o conhecimento teórico bem profundo do que os livros trazem, do que a jurisprudência traz, né? Estudar bem direito ambiental ali, ser sempre estudioso, sempre atualizando o conhecimento do direito ambiental, mas também entendendo como ele funciona na prática. O exemplo, por exemplo, se você atua no município X, e numa situação Y. Aí depois você vai atuar nessa situação Y no município Z. Você já vai ver que vai ser diferente. Não tem atuações diferentes. Então você precisa conhecer bem o direito ambiental e como os entes federativos atuam em determinadas situações para que você tenha adequação na sua atuação no direito ambiental. Então, o primeiro ponto que você precisa conhecer é entender bem o direito ambiental na perspectiva teórica e na perspectiva prática. Esse é um ponto elementar. O segundo ponto que é necessário trazer para você é você compreender que nós, do direito ambiental, atuando na parte jurídica do direito ambiental, é necessário que compreendamos que precisamos entender um pouco mais áreas fora do direito. Áreas fora do direito que circundam o direito ambiental. Eu, por exemplo, já iniciei uma faculdade, mas devido à atuação aqui no escritório e das aulas, eu não consegui continuar, mas espero que no próximo, estamos no ano de 2025 gravando esse vídeo, espero que no próximo ano de 2026 eu consiga retornar, mas eu iniciei o curso de gestão ambiental, a faculdade, para entender como funciona, tudo mais. No escritório nós temos a Tainá, que é a sócia, associada como advogada ambiental, mas também formada em engenharia ambiental. Ela formou primeiro em engenharia ambiental, depois em direito. Nós dentro do escritório temos o Felipe, por exemplo, que é um engenheiro ambiental. Então é necessário que você compreenda minimamente. Então eu também faço cursos individuais, leio, estudo um pouco mais, sempre sobre questões envolvendo a gestão ambiental, a engenharia ambiental, só para entender um pouquinho ali, e compreender como é que se atua, como é que se conversa com esse profissional. Por quê? O primeiro ponto que a gente precisa entender, diferente de outras áreas do direito, que nós atuamos primariamente, e aquele atuante, por exemplo, um engenheiro, outros profissionais atuam secundariamente, um contador, dependendo da situação. No nosso caso, a gente atua igualitariamente. Então, por exemplo, para fazer uma defesa numa responsabilidade civil, nós precisamos fazer a defesa dentro dos aspectos jurídicos, mas também precisamos compreender como a situação técnica ocorreu, se de fato houve aquele dano ambiental, ou se aquele dano ambiental ocorreu de determinada maneira, o nexo de causalidade entre agente e dano ambiental ocorreu de fato ali, o que está sendo analisado, se houve um desmatamento, e esse desmatamento houve uma autuação pelo órgão ambiental, está tendo um inquérito civil para questionar, para verificar a responsabilidade, o nexo de causalidade daquela pessoa, daquele cidadão ali, se ele desmatou e, na verdade, esse desmatamento ocorreu devido a uma tempestade, algo que não foi responsabilidade exatamente daquela pessoa, daquele agente, se de fato ele vai ser responsabilizado, responsabilidade civil ou não, se ele vai poder ser autuado administrativamente. Então é necessário você compreender não só a parte jurídica, mas também conhecer minimamente e ter um acesso a bons profissionais que vão explicar a perspectiva ambiental. E nós temos processos hoje aqui que a gente conta com antropólogos.
antropólogos, com sociólogos, né? Então, dentro dessas premissas, para que então você possa desenvolver a advocacia ambiental de forma adequada. Então, perceba ali que você sozinho dificilmente vai conseguir arguir de forma adequada, fazer uma defesa de forma adequada e prestar uma consultoria. A não ser que seja expressamente jurídica, quer saber qual é a lei, tal. Mas você precisa entender a perspectiva técnica. O que é como funciona uma unidade de conservação, proteção integral, de uso sustentável, o que é uma ET. Então, por exemplo, em questão questões de perspectivas de esgoto, né, como a ET vai funcionar. Então, aqui tentei lembrar aqui a perspectiva específica do esgoto, que, por exemplo, acontece aqui no estado de São Paulo. Então, residências que têm a ET, mas tem problemas ali e acabam sendo autuados por questão do esgoto. Então, são noções que a gente precisa ter muita clareza. Então, nessa premissa, entenda. Vamos lá, você precisa entender a teoria e a prática. E você precisa conhecer o direito e conhecer minimamente. Você não precisa estar formado ser engenheiro ambiental, ser gestão ambiental, mas é importante fazer uma pós, fazer cursos. Tenho feito bastante isso. Para você entender a gestão ambiental, entender como funciona, não precisa ser um engenheiro ambiental, mas entender como ela funciona, a importância dela, da produção de provas, seja para consultoria, seja para a defesa ambiental. É muito importante essa premissa, então. Então, olha lá, você que está iniciando o direito ambiental ou que você está mudando de área ali para atuar no direito ambiental, esses são os 2 pontos fundamentais que a gente precisa compreender aqui, tá? O terceiro ponto é ter muita calma. Ter muita calma. Por quê? A gente sabe que levar o direito ambiental ao Ministério Público é um entendimento, levar a defesa do direito ambiental a um órgão ambiental é outro entendimento, levar a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Federal, enfim, entender todos os pontos sobre isso, como você vai debater com esses profissionais é de uma forma, como você vai explicar ao seu cliente que provavelmente ele será responsabilizado em algo que aconteceu, principalmente quando se fala em responsabilidade civil, o que a gente vai debater é quantidade, profundidade, como ocorreu. Se for possível afastar a responsabilidade dele, ótimo. Se não for, como vai ser debatido. Se no caso da situação é melhor buscar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, fazer isso ou evitar uma decisão judicial. Então, é muito importante você ter muita calma e entender, passar ao seu cliente que a situação não vai ser resolvida com celeridade. Dificilmente no direito ambiental, isso ocorre em diversas outras áreas do direito, mas no direito ambiental é muito evidente, seja a situação pequena ou grande, dificilmente a situação vai ser resolvida com celeridade. Então, isso é importante que você tenha ali uma clareza muito grande de entender que aquilo que você vai debater, aquilo que você vai advogar, inclusive seja consultoria, para você chegar numa conclusão básica ali, talvez você demore alguns meses, mas se você estiver fazendo defesa, demore mais de um ano ou anos para fazer isso, é importante que você tenha essa profundidade. E para finalizar essa questão da clareza, vamos voltar ao estudo. É importante que você mantenha o estudo. Sim. Para atuar no direito ambiental, isso ocorre em todas as áreas, mas no direito ambiental, você pode ser aquele advogado que não aprofunda muito no estudo. Não sou bem da prática, estudo um pouco menos, tudo mais, está tranquilo. Vamos ter aqueles que estudam muito mais e não são tão atuantes, gente que um pouco aqui, tudo mais ali, são mais cientistas. Tranquilo. Só que no direito ambiental, não existe isso, como eu falei lá no início. Você precisa ser um profundo estudioso para ser um advogado ambiental. E essa minha opinião, ela é confirmada há anos, e aqueles melhores advogados ambientais que eu conheço, e advocacia ambiental de forma eficiente, que eu e meu sócio Advan, dentro do escritório Martins Anquete, estamos envolvidos, não ocorre de outra forma a não ser um profundo estudo. Um profundo estudo. Tanto que várias pessoas têm procurado a gente para estudar com a gente, tanto é que nós temos a EDA. Mas agora eu vou trazer para vocês, fazer algumas indicações de livros. Nos próximos vídeos que eu vou gravar com vocês, vou trazendo novos livros sobre o assunto que eu vou estar debatendo com vocês. Mas eu vou trazer alguns dos livros aqui. Eu tenho quase todos os manuais aqui no escritório, tá? E aos poucos eu vou mostrando para vocês, fica na biblioteca. Mas aqui, eu quero começar com esse aqui, tá?
do professor Luiz Paulo Servíscas. É um livro muito interessante, tá? Muito bem escrito. Ele traz diversos assuntos essenciais e um livro que eu sempre cito nas petições. Sempre faço uma citação da doutrina do professor Servíscas. E o professor Paulo Afonso Leme de Machado, que é um livro que eu cumpro desde a época da faculdade, né? Desde a época da faculdade, então, desde o ano de 2008, 2009, eu compro todo ano o livro do professor Luiz Afonso Leme de Machado, que é paulista, aqui de São Paulo, que é um livro excelente, tá? Esse livro eu digo para vocês, muito bom, e tem tudo, gente, tudo que você possa pensar, diversos assuntos que vão desde licenciamento ambiental até de auditoria ambiental, que vai falar sobre resíduo sólido, diversos assuntos importantes. Trago aqui para vocês. Aqui, ó, professor aqui, inclusive, nós temos aqui podcast com ele aqui, na época que nós tínhamos outro nome, tá? Mas ainda está aqui com o professor Fiorilo, tá? Um excelente livro, um excelente manual, muito prático, tá? Então, assim, eu estava até marcado aqui, também utilizo muito, principalmente quando eu estou falando de responsabilidade civil ambiental. É um dos livros que eu mais gosto quando eu estou fazendo defesa ambiental. Então, cito o link aqui, tá aqui embaixo para vocês, tá? Sou do Marcelo Abelha Rodrigues, lá do Espírito Santo, onde eu atuo bastante. Esse livro aqui é mais para você que está iniciando os estudos, tá? Bem mesmo iniciando, se você está fazendo a faculdade, vai fazer provas, OAB, eu indico para você esse livro aqui. Mas, Thiago, eu estou advogando. Bem, se você está iniciando muito de vez, assim, você está começando agora com direito ambiental mesmo, então pega ele aqui, é um esquematizado, tá? Mas não é um livro que eu cito nas petições, não é um livro que eu cito num parecer, num recurso, num agravo, mas é um livro que eu sempre indico, tá? O livro vai ser de 2024, vou comprar assim em 2025, assim que sair, mas é sempre que eu quero tirar uma dúvida específica, eu vou aqui, tá? E depois eu vejo os outros livros. Só organizar aqui. E aqui o livro do Romeu Tomé, filho do Romeu Tomé, lá de Minas Gerais, tá? O livro aqui que ele tem até aqui a que ele escreveu para mim. É um livro que é tanto para você que está estudando para o OAB, quanto para você que está estudando para advocacia, tá? Atuando na advocacia. É um livro que traz muitas práticas, muitas situações específicas. É um livro muito interessante. Então, eu indico esse livro para você, tá? Sou aqui o Manual de Direito Ambiental, sou Romeu Tomé. Tem outros livros aqui, outros manuais, que nos próximos podcasts, eu vou indicar para vocês. Mas eu também quero trazer para você aí, tá? A perspectiva da administração, do direito administrativo ambiental. Para você estudar a questão das infrações ambientais, que é o livro do professor Tânio, esse livro aqui é fundamental, ó, infrações ambientais, comentários ao decreto 6514 de 2008, tá? É um livro fundamental que foi escrito aqui pelo professor Tânio, pelo professor Terence Tânio e pela professora Natasha Tânio. Aqui, ó, também esse livro que eu gosto bastante, tá? Infrações administrativas ambientais, professor Luiz Cláudio. Muito bom esse livro aqui. É um livro, já gravei vídeo sobre esse vídeo específico aqui lá no meu Instagram. Esse aqui que eu gosto bastante, do Rafael Daut, da simplificação do direito administrativo ambiental, tá? Livro bem legal, indicação bem boa. Todos os links desse livro estão aqui embaixo, tá? Livro do meu amigo Alexandre Burma, Fiscalização Ambiental, tá? Ou seja, para você que vai fazer defesas ali, busca essa verificação de defesa ambiental, é bem interessante esse estudo. E agora eu vou falar de um texto bem atual aqui, tá? Com o livro aqui com o professor Gabriel Wendy, o professor Sarlet, o professor Thiago. Então, qual é o ponto aqui, tá? Ó, curso de Direito Climático. Um livro muito bom, já li, já está bastante marcado, por sinal, tá? E os livros que eu gosto bastante aqui, vamos voltar para cá. Ó. Livro aqui do professor Delton Inter, em relação à questão de desastre ambiental e regularização jurídica. Livro muito bom para ser lido. Também vou gravar vídeos específicos sobre esse livro para vocês aqui. Fundamental. Vocês não sabem, mas eu estou advogando em situações que envolveu as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, os livros do Inter são fundamentais para a elaboração da doutrina, para a elaboração, para questionar alguns despachos, para fazer petições, para fazer manifestações, são fundamentais.
falar também sobre dano ambiental. Esse livro aqui, ó, esse livro aqui é antigo. Eu tenho mais antigo ainda aí, tá? Mas é livro fundamental do professor Morato Leite, do Patrick Ayala, sobre dano ambiental. Na EDA, inclusive, eu falo bastante sobre esse livro. Aqui, livro sobre dano ambiental, do professor Paulo Bessa. Tá? Que é alguém que eu também indico muito o manual. Vou gravar um outro livro para falar do manual do Bessa, tá? É um livro bem interessante, bem bacana, tá? Para a gente debater essas premissas. Só organizar aqui ao lado. Então, gente, é isso, tá? Então vamos recapitular aqui, ó. Estudar o direito ambiental, teoria e prática. Não adianta você afastar isso. Você entender bem também que você precisa conhecer o direito, mas você precisa conhecer também a técnica ambiental. E você precisa ter cautela, calma, muita calma no desenvolvimento do direito ambiental, entender como ele funciona. Dificilmente, se você vai abraçar o direito ambiental, você vai conseguir atuar em diversas áreas, né? Mas eu só atuo com o direito ambiental e ali envolve o direito penal ambiental, administrativo ambiental, direito civil ambiental, direito ambientalista ambiental, onde você precisa estar sempre estudando. E, por fim, é fundamental que você compreenda que o direito ambiental é muito importante e se você precisa ter calma, mas assim que você se efetiva como advogado de direito ambiental, ele é bem rentável. Então é isso, gente. Forte abraço e nós estamos sempre com você aqui no nosso podcast Inteligência Ambiental.